você é aluno do 6º ano, estou com você para mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Leonora e hoje o nosso assunto que nós vamos tratar são sobre as transformações físicas e químicas da matéria. Hoje nós vamos conversar sobre essas transformações que acontecem aí com os materiais no nosso cotidiano. Espero que com a aula de hoje você venha reconhecer que os materiais passam por constantes transformações, identificar as transformações físicas e químicas que ocorrem no seu cotidiano, identificar as características dos materiais antes e depois de uma transformação química, reconhecer os fatores que interferem em uma transformação química. Então, é sobre isso que nós vamos dialogar hoje, sobre essas transformações dos materiais. Quero que você relembre aí com você aí na cozinha da sua casa, os momentos que ocorrem aí as transformações dos materiais. Não precisa ser somente na cozinha da sua casa, você pode ir no quintal, você pode ir em vários locais aí próximos da sua casa que você vai perceber as transformações acontecendo no seu dia a dia. Então, todo momento que a matéria, ela muda suas características, que as características da matéria, ela é, de certa forma, alterada, eu vou falar que ocorreu um tipo de transformação. Então, chamamos de transformação qualquer processo que altere as características dos materiais. Desde o momento que o gelo está derretendo, o amadurecimento de uma fruta, o cozimento do alimento, um preparo do bolo, aquele preparo daquele café, aquele pão saboroso que a sua mãe faz, em todo momento você está vivenciando transformações dos materiais. Então hoje, quero falar com você, conversar com você, que queria saber se você já observou algumas transformações aí até hoje mesmo aí na sua casa, algumas transformações que você percebeu a olho nu, com seus próprios olhos. Você percebeu alguma transformação em algum momento aí na sua casa? Existem alguns materiais que passam por transformações e que a gente percebe com os nossos olhos normais. Mas tem materiais que passam por transformações e que você não percebe. Aí é que vem a importância da sua mãe, quando você estiver com ela, lá na prateleira do supermercado, você observar a data de validade dos produtos. Você sabia que é importante, ao pegar um produto na prateleira do supermercado, você observar quando é que ele foi fabricado e o seu prazo de validade. Por quê? Porque pode estar ocorrendo transformações naquele material, transformações químicas, que vai alterar a composição daquele material, vai alterar a composição daquele alimento e que, se você ingerir, ao ser ingerido, pode causar intoxicação, pode causar aí danos à sua saúde. Então, existem transformações percebidas aos nossos olhos, mas existem transformações que você não percebe. Então, que é necessário a gente estar atento aí ao prazo de validade, seja do produto alimentício, seja do medicamento que toma, todos a gente tem que observar o prazo de validade. As transformações, elas podem ocorrer, tanto as transformações físicas e tanto as transformações químicas, elas são percebidas no nosso cotidiano. Vamos verificar? As transformações que vão alterar a forma, que vai alterar aí o estado físico da matéria ou até mesmo, né, a aparência daquele material, nós vamos falar que essa transformação é uma transformação física. Outras transformações, no entanto, às vezes vão alterar as características, a composição, talvez vai até originar uma nova substância e nesse caso eu vou falar que a transformação são transformações químicas. Vamos verificar aqui comigo? Trouxe para você hoje várias transformações para você perceber as transformações físicas e as transformações químicas no seu cotidiano. Esse gelo, essa pedra de gelo, ela está no estado sólido e ela está passando para o estado líquido. Esse gelo, essa água vai deixar de ser água porque ele está derretendo? Não. Então, as características da água permanecem a mesma. Não muda as características, só muda o seu estado físico.
é uma transformação que a gente vai chamar de transformação física. Outra transformação física que eu quero que você perceba é esse papel. Esse papel, eu posso abrir esse papel. Se eu amasso de novo esse papel, ele deixa de ser papel? As características vão alterar? Não. Então, é uma transformação física da matéria. Mas vamos observar, se eu pego esse papel e levo, acendo e queimo esse papel, o que é que você vai observar? Que ocorreu a formação de cinzas, vai liberar gás carbônico, vai liberar, enquanto ele estiver queimando, vai liberar calor. Então, nessa transformação, você percebe as características desse papel antes de ser queimado e as características depois. Então, para você perceber se houve uma reação física ou química, basta você observar as características do material antes e após. Se você observar a característica desse papel antes, você vai ver uma cor, você vai ver uma forma, características totalmente diferentes dessas, que é a característica do papel queimado. Você percebe que há uma diferença entre esses dois. Outra reação química, transformação química, essa palha de aço. A aparência dela é essa aqui, as características de uma palha de aço. Mas quando essa palha de aço recebe água, que ela recebe umidade, que ela em contato com o oxigênio do ar, ela transforma em ferrugem. Então, a ferrugem é uma transformação química. Ela ocorreu completamente, as características mudaram completamente. Tem como essa limalha de ferro aqui, essa palha de aço, voltar a esse estado aqui, a ser o que ela era antes? Não tem. Então, é uma transformação química, porque alterou as características, o material não volta a ter as mesmas características de antes. Vamos observar aqui, essa maçã estava na fruteira, ela já está passando por processo de decomposição. Ela está apodrecendo. Então, nesse caso aqui, repare bem a característica dessa maçã, após aí a umidade, após o oxigênio do ar, até mesmo a temperatura, e observe essa maçã aqui, com essas características. Você percebe que as características são bem diferentes. Alterou a composição, alterou as características. Essa maçã que está apodrecendo, ela não tem como retornar a ter as mesmas características dessa maçã sadia, saudável. Então, você percebe essas mudanças no seu dia a dia. É interessante você perceber que essas alterações, elas podem ocorrer tanto as alterações físicas e tanto as alterações químicas. Você sabia que a planta realiza o processo da fotossíntese? Você já aprendeu que o processo da fotossíntese é aquele processo em que a planta clorofilada, na presença da luz do sol, da clorofila, que é o pigmento verde dela, juntamente com a água que ela obtém, que ela capta pelas raízes, ela faz o processo da fotossíntese. E pelo processo da fotossíntese, ela vai produzir o quê? Oxigênio para nós, como também o alimento dela, que é a glicose. Então, esse fenômeno, nós falamos que é uma transformação química, que é o processo da fotossíntese. Algo também que é uma transformação química que acontece dentro de nós é o nosso processo de respiração. Quando você respira, você leva o oxigênio para as suas células e você traz de volta o gás carbônico. Então, o oxigênio, quando chega nas suas células, ele é queimado ali juntamente com a glicose e vai liberar para o ar, você solta o gás carbônico. Então, é uma transformação química que acontece dentro do nosso corpo. E por que não falar da digestão? Aquele pão que você comeu, aquele bife, são transformações que vai acontecendo dentro do nosso corpo. Aquele bife, você mastigou, você engoliu, ele foi transformado. Aquele leite que você tomou também foi transformado. Então, essas transformações, elas acontecem dentro de nós, transformações químicas. É sempre bom e interessante
Para você saber se ocorreu uma transformação química ou não, você verificar as características do material antes da transformação e após a transformação. Então, sempre é observar as características. Você pode fazer aí várias transformações aí, acompanhar as transformações que acontecem aí no seu dia a dia e vai anotando quais as características daquele papel antes de ser queimado, como que ele era, pós-queimado, quais as características que ele adquiriu. Então, é sempre a gente bom observar o sistema inicial, né, o ponto inicial daquela matéria e o ponto final. O que eu tinha e o que me resultou, para eu saber se ocorreu uma transformação física ou uma transformação química. Se ocorrer a matéria ela permanecer com as mesmas características, ela voltar às características que ela tinha antes, como o gelo derretendo, o papel que você rasgou, o papel que você amassou, você pode dizer que a transformação é física, porque mudou apenas o estado físico, mudou às vezes a forma, mas as características não alterou a composição da matéria. Mas quando a transformação é química, você vai perceber que ocorre a transformação do material. Ele não volta a ter as características que ele tinha antes. Por isso, né, você vai analisar se as transformações ocorridas são físicas ou químicas. Eu já mostrei hoje para você várias transformações aqui e eu quero que você acompanhe comigo aqui. O papel queimado, exemplo de transformações químicas. É o papel que queimou, porque ele transformou em cinzas, em fuligem, né? O amadurecimento de uma fruta, você está com uma banana verde, ela amadureceu, tem como você voltar a ela aquela mesma característica de antes? Não. Então, ela passou por uma transformação química. A formação da ferrugem, aquele prego enferrujado, aquele portão de ferro que enferrujou. Então, a ferrugem é uma transformação química. Quando o alimento também está apodrecendo, lá no quintal da sua casa, aquele alimento entrando em decomposição, eu vou falar também que é uma transformação química. Uma vela queimando, cozinhar os alimentos, quando a sua mãe está cozinhando o ovo, fazendo o bolo, fazendo o pão, cozinhando a carne, ela está passando ali esses alimentos por transformação química. E as transformações físicas? O gelo derretendo, como eu já falei para você, o papel picado, o picolé derretendo, o vidro quebrado, o papel amassado, são transformações que não vão alterar a composição do material. O material, ele permanece o mesmo. Então, essas transformações físicas, às vezes, ela é por um curto período de tempo, às vezes. O gelo, por exemplo, ele está lá na geladeira, mas se você levar para a sua pia, ele mudou a temperatura, o que vai acontecer? Ele vai derreter. Mas se você pegar aquele gelo, aquela água já no estado líquido, e voltar para a geladeira, ela vai passar para o estado sólido, mudou apenas o estado físico dela. Qual das transformações que nós falamos aqui, ocorridas, mudaram as características? Então, vamos pensar aí. Eu mostrei para você aí a fruta apodrecendo, eu mostrei para você a maçã. Vamos voltar aqui um minutinho para os nossos experimentos? Então, você viu que nessa transformação aqui, ocorreu transformação do material, transformações nas características. No papel queimado também ocorreu totalmente aí as transformações no bombril, né, na palha de aço enferrujada e até mesmo para fazer a pipoca. Você observou que ao fazer a pipoca, aqui está o milho antes de ser levado ao fogo e pós o aquecimento, o milho transformou em pipoca. Tem como essa pipoca aqui voltar a ter essas mesmas características do milho? Não. Então, é uma transformação química da matéria. Então, existem todas as transformações que mudam, que alteram as características. Eu vou falar que é transformação química. Aquelas que não ocorrem a mudança nas características, a transformação física. Lembrando, quero te lembrar que as transformações químicas, geralmente elas ocorrem aí, talvez a mudança no sabor, no cheiro, liberação de gás, calor. Geralmente, as transformações químicas, você percebe alteração aí na cor, no cheiro, libera gás e até mesmo o sabor.
Vamos, então, as transformações químicas. O que evidencia uma transformação química para você saber se houve transformação química ou não, você vai perceber. Formação de gás, liberação de calor, alteração de odor, mudança de cor e aparecimento, às vezes, de luminosidade. Vamos verificar as evidências de uma transformação química? Então, quero mostrar para você aqui também momentos que vai ocorrer a reação química. Então, está aí indicando como que você vai fazer esse experimento. Você pode pegar uma garrafa, colocar vinagre, eu já trouxe tudo, né, para a gente adiantar a nossa aula. E agora a gente vai colocar aqui o bicarbonato dentro e vamos observar o que vai acontecer com essa transformação. Você observa que o bicarbonato, ele reage com o vinagre e libera gás. Essa reação aqui que aconteceu é uma transformação química, liberou o gás carbônico que encheu esse balão. Então, você pode fazer essa reação aí, essa transformação química aí na sua casa. Se você pegar o bicarbonato, o vinagre, colocar um balãozinho, o gás vai encher o balão porque ocorreu uma transformação química. Tá aí tudo para você fazer aí na sua casa, como fazer, tudo bonitinho aqui para você realizar com a sua mãe aí na sua casa. Qual a substância liberada nessa transformação? Liberou o gás carbônico. A transformação ocorrida é física ou química? Nós falamos que é uma transformação química. Qual gás liberado? O gás carbônico. Então, se ocorreu liberação de gás, nós vamos falar que é uma transformação química. Outro experimento que eu quero mostrar para você aqui, nós vamos comprovar mudança de cor em uma transformação química. Eu não falei para você que para ter uma reação química, é bom a gente perceber quando ocorre alteração de cor. Aqui eu coloquei, né, um pigmento e a gente vai colocar a água. Você observou que ocorreu mudança de cor. Olha aqui a água, o pigmento que eu coloquei na água e alterou completamente a cor. Então, foi uma transformação química, porque mudou a cor. Isso aí também você pode fazer aí na sua casa. Outra forma da gente perceber também, poderá ocorrer mudança de sabor, cor ou mesmo uma mesma transformação? Sim. Ao assar uma carne, por exemplo, você percebe que vai mudar a cor da carne, vai mudar aí o sabor, o odor, começa a ter aquele cheiro, né, agradável. Então, em uma mesma reação química, você pode perceber mudança de cor, mudança de sabor, mudança no odor também. Mas é possível impedir ou retardar uma transformação química? Você deve estar perguntando, então, como é que eu posso fazer para impedir uma reação química ou uma transformação química? Então, você pode utilizar, eu trouxe um experimento para a gente, que eu já iniciei também em casa. Quero que você acompanhe comigo essa transformação. E eu peguei 2 vidrinhos, um com água e um prego, furei a tampinha, coloquei o prego, tem mais ou menos quase uma semana que esse prego está dentro dessa vasilha com água. E eu coloquei no mesmo dia o prego e o óleo. Vou abrir aqui para você ver, né, depois de uma semana após, para você observar as características do prego. Quero que você observe bem, do prego com a água. E quero que você observe o prego no óleo. Você percebe que ocorreu transformação química no prego com a água. No prego com óleo, ele permaneceu o mesmo. Então, é por isso que a sua mãe, que o seu pai, utiliza aí a tinta óleo para pintar aquele portão de ferro da sua casa, para retardar essas transformações, para que não ocorra a ferrugem. Então, está aqui também esse experimento, você vai fazer aí na sua casa, chame a sua mãe para te ajudar. Então, em qual dos pregos formou a ferrugem? No com água. Em qual dos pregos não ocorreu a formação da ferrugem? O óleo. O que é necessário ocorrer a oxidação do prego, ou seja, a formação da ferrugem? É necessária a umidade. A umidade do ar faz com que apareça a ferrugem no ferro. A conclusão é que
todo momento nós utilizamos aí, podemos retardar uma transformação química quando a sua mãe pinta aí aquela vasilha de ferro para impedir a oxidação, aquele portão de ferro. Então, porque o ferro em contato com o oxigênio do ar e com a umidade vai causar a ferrugem. Espero que você tenha gostado da aula. Vou deixar algumas atividades aqui para você realizar. Essas atividades, você vai pegar o seu caderno de ciências, vai realizar essas atividades e vai verificar aí o que você aprendeu na aula de ciências. Te aguardo, até a próxima aula e até breve.